Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Dema do canal Dema Tempest e hoje nós vamos falar sobre os 40 anos de Saint Seiya, porque tem muita coisa interessante acontecendo ultimamente e acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre, beleza? Antes de tudo, pessoal, pra quem não sabe, no dia 3 de dezembro de 2025, Cavaleiros completou 40 anos de existência, sendo essa a data do primeiro capítulo de Cavaleiros publicado em 1985, certo? O primeiro volume só saiu em 1986, é bem verdade, mas o primeiro capítulo saiu em 1985. E esse é um momento muito especial para a franquia, acho que muito especial para os fãs, e acho que você pode ler esse momento de diversas formas diferentes, né? Esse não é exatamente o vídeo que eu quero falar sobre os 40 anos, porque eu queria fazer algo especial, algo dedicado de fato aos 40 anos, fazer um vídeo bem produzido, contando um pouco de algumas coisas, que eu acho que são relevantes e interessantes também. Então esse é um vídeo um pouco mais geral, em que eu gostaria de falar não só sobre notícias e sobre coisas que estão por vir, mas um pouco do meu sentimento também. Eu sinto que a fandom tá com muitas opiniões divergentes a respeito do momento atual de Cavaleiro do Zodíaco, e eu posso atestar isso muito bem, talvez, por conta das nossas últimas lives, das nossas últimas interações, da interação diária que eu tenho com as pessoas no Twitter ou em outras redes sociais também. E tem muita gente que acha que a franquia tá morta, tá parada, tá isso, tá aquilo. Tem gente que tá esperançosa com algumas coisas que vão acontecer, como eu, tô muito esperançoso com algumas coisas que podem acontecer. Acho que tem gente que tá muito indiferente, tem gente que tá muito afastada de Cavaleiro do Zodíaco, mas fato é que 40 anos não são 40 dias. Não são 40 horas, não são 40 minutos, são 40 anos de uma existência muito longa e muito grande, sabe? Dentro desses 40 anos, a gente tem vários filmes, temos anime, temos outros mangás, temos um universo que se expande cada dia mais com a presença dos spin-offs e os novos capítulos que são lançados. E nós temos, na minha opinião, pelo menos, o privilégio de ainda ter um autor que está trabalhando nessa obra. E eu sei que isso pode ser muito divergente para muitas pessoas, já que o assunto Next Dimension é algo que é muito controverso para a maioria das pessoas por conta da duração dos 18 anos. E, como sempre digo, é realmente muito chato que tenha durado 18 anos, mas pense em quantas obras ainda tem um autor principal vivo e ainda trabalhando nela. Um autor principal que ainda deseja escrever. Next Dimension poderia sim ter sido o capítulo final de Saint Seiya, poderia ter encerrado a história, poderia ter dado um fim a tudo, mas que graça isso teria. Cavaleiros agora caminha para a Saga do Céu, para a Saga do Olimpo, seja lá como você queira chamar. E o Kurumada ainda está trabalhando, o Kurumada ainda parece ter novas ideias. O Kurumada agora se cerca mais ainda dos outros autores de spin-off. Nós vimos isso no final de Next Dimension. E acho possível que a gente volte a ver num novo arco de Cavaleiros do Zodíaco também. Então que ele se cerque da Shiori, da Shimaki, do Suda, do Okada, do Ueda, de qualquer um que possa vir ajudá-lo. E acho que esse é um capítulo final. Né, os 40 anos de Cavaleiro do Zodíaco, com a chegada agora também do capítulo 2 de Saint Seiya Den, para mim ele representa, acho que o início de um fim de ciclo, talvez. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar como eu gostaria, mas a gente passou por muitas coisas e muitas eras ao longo dos anos de Cavaleiro do Zodíaco, né? Então, dos anos de 1986 até 1989, tivemos a era do anime. Nos anos 90, Cavaleiros ficou sumido do mapa. E acho que isso fez muito mal pra franquia, inclusive. Acho que essa é a causa que faz com que Cavaleiros não tenha o tamanho de Dragon Ball, ou qualquer outro mangá e anime da sua época também. Mundialmente falando, porque dentro do Japão foi muito respeitado, aqui na América Latina também, em alguns lugares da Europa também. Mas nunca conseguiu chegar, por exemplo, direito como deveria na América do Norte, de um modo geral, né? Nós vivemos uma época de revival no início dos anos 2000. O revival acabou ali por 2008, né? No sentido de completar o clássico, terminar o clássico. Depois vivemos a era Next Dimension, que durou os 18 anos, e junto a ela, vários outros spin-offs surgiram nessa aba, tirando o episódio G, que veio um pouco antes, mas você teve Dallas Canvas, Saint Show, Saint Seiya Omega, Darkwing, enfim, várias coisas que vieram e repercutiram e fizeram parte da obra. E agora estamos entrando em um novo ciclo. Saint Seiya Den, que promete ser o prólogo da Saga do Céu, vem para abrir um novo capítulo da história de Cavaleiro do Zodíaco, da história desses 40 anos de Saint Seiya. E acho que muitas coisas estão por vir dentro desse novo capítulo. Obviamente não é o final da franquia, Saint Seiya não vai acabar quando o Kurumada parar de escrever, acho que muitas outras coisas estão por vir junto a isso, mas certamente eu acho que é o último trabalho do Kurumada. O veremos fazendo a sua última dança, por assim dizer. E isso é muito especial pra mim. Muito especial. Primeiro porque eu acho que Cavaleiro do Zodíaco merece um final.
Uma das coisas que talvez as pessoas não saibam, porque eu não me lembro se eu já comentei isso no meu canal, ou em algum outro lugar, eu, apesar de gostar muito de Next Dimension, eu nunca concordei muito com a existência dele. Não por algum motivo em especial, mas porque eu acho que Cavaleiros poderia sim ter se encerrado no clássico. Eu acho que, na verdade, ele se encerra muito bem no clássico. E apesar de eu querer ver muito Olimpo, apesar de eu querer ver muito Zeus, apesar de eu querer ver muito outras coisas, eu nunca achei necessário que Cavaleiros continuasse. Mas meio e meio a isso, mesmo eu não achando tão necessário assim que Cavaleiros prosseguisse a sua história, eu aproveitei Next Dimension e quero aproveitar a Saga do Céu. Quero aproveitar o que o Kurumada quer escrever pra mim. Porque divergências que eu possa ter com qualquer coisa, o que eu tô lendo ainda é Saint Seiya. E o meu sentimento com isso é muito forte. E ao longo dessa jornada, principalmente depois que eu me tornei criador de conteúdo, e que eu fui começar a ler outras obras do Kurumada, eu peguei um carinho pelo autor Masami Kurumada. Peguei carinho de verdade mesmo. Carinho pelas suas temáticas, carinho pelas suas obras, carinho pela sua história de vida que pude ver, pesquisando, lendo entrevistas, vendo o super documentário que foi feito pela galera. Muitas coisas me levaram a gostar e admirar o Kurumada enquanto autor e aquilo que se pode conhecer dele como pessoa, já que na nossa atual posição, nós nunca podemos saber exatamente quem são as pessoas que admiramos. É sempre uma linha muito perigosa, né? Você admirar uma pessoa é uma coisa muito perigosa muitas vezes. Porque nunca se sabe quando ela pode fazer uma besteira e sua idolatria vai pro ralo. Mas ainda assim, o Kurumada me parece uma pessoa fascinante em muitos aspectos. Tanto a sua simplicidade na hora de contar certas coisas, o seu jeito de contar histórias, o seu apelo à emoção, o ato de querer emocionar, de ainda querer contar histórias para uma nova geração, isso tudo me emociona muito. E eu gosto muito disso. E quando isso entra no contexto de Saint Seiya e no contexto de que eu virei fã do Kurumada, isso ganha uma dimensão ainda mais especial pra mim. Eu tô vendo o último trabalho daquele que, no dia de hoje, eu considero o meu autor favorito de mangás. Porra, é uma puta carreira. São 50 anos de carreira do Kurumada, cujos desses 40 anos dedicados a Saint Seiya. Com erros, sim, como acho que ele cometeu muitos erros ao longo desse caminho, mas com acertos. E acho que ele cometeu mais acertos do que erros. E pra mim essa talvez seja a grande diferença entre o meu pensamento e o pensamento de muitas outras pessoas. Eu não deixo de reconhecer que o Kurumada teve erros, mas eu acho que os acertos dele são muito maiores, certo? Indo um pouco nessa esteira, Cavaleiros agora tá fazendo seus 40 anos, como viemos falando, e a gente tá meio que sem saber pra onde a franquia vai, né? Muitas dúvidas, muitas questões. Vamos ter anime, vamos ter remake, vamos ter Next Dimension, vamos ter Rise of Poseidon, vamos ter novo mangá. Não sabemos ao certo, mas agora na Champion Red, na Shonen Champion, na verdade, que vai ser anunciado na Champion Red, a gente teve o anúncio do anúncio. Então veremos o anúncio de algo muito grande, em que eles dizem, inclusive, que nós não podemos perder esse anúncio. O que é? Existe uma mania japonesa muito curiosa de hypar coisas que não são necessariamente grandiosas. Pode ser que o grande anúncio seja, no final de tudo, um boneco. Essa é uma possibilidade, infelizmente. E por uma fandom que é tão arisca e muito magoada e machucada com muitas coisas ao longo dos anos, eu imagino que esse seja um ponto de preocupação. Mas eu, de alguma forma, ainda me permito sonhar, gente. E eu vejo 3 caminhos muito possíveis para esse anúncio que tá vindo de Cavaleiros do Zodíaco. O primeiro é um anime de Next Dimension. Eu acho que não existiria um momento melhor de fazer um anime de ND do que agora. E por N razões. Mas acho que a principal é, se Cavaleiros vai entrar numa nova fase do mangá, se a gente vai ter o Arco do Céu, se o Kurumada vai escrever, e se ele for fazer no ritmo que ele fez ND, então uma temporada por ano de 7 capítulos, ou 2, qualquer coisa assim, dá pra você fazer ND durar algum tempo. E enquanto você faz ND durar algum tempo, você pode alavancar vendas não só do próprio mangá clássico, do próprio Next Dimension, como alavancar vendas da própria Saga do Céu. E Cavaleiros do Zodíaco, mesmo sem anime durante todo esse período, já que o único anime de Cavaleiros do Zodíaco que esteve em lançamento enquanto o Next Dimension estava em publicação, salvo engano, foi a segunda parte da fase Inferno e a fase Elísios, 1 e 2, que terminou ali em 2008, Cavaleiros continuou vendendo bem ao longo dos anos, sempre figurando ali no ranking da Oricon. Então vendendo bem, vendendo 20, 30, 40 mil unidades por volume. Isso, para uma obra como Cavaleiros do Zodíaco, sem um anime de destaque há tanto tempo, é muita coisa. Então um anime trazendo a linha principal da história novamente, fazendo com que a gente possa se engajar nessa nova experiência de Saint Seiya
por completo, eu acho que isso faria um bem tremendo à franquia e acho que estamos precisando. Né? Não só a gente, enquanto comunidade, de receber um produto bom, de receber uma coisa que gostamos, mas as empresas envolvidas com Cavaleiros do Zodíaco precisam de um retorno para entender que esse produto ainda vale a pena ser investido. Porque Cavaleiros vive um momento em que é uma obra estável e estagnada financeiramente, no sentido de retorno, e precisa de mais. E acho que a Toei dá o recado de que ela quer mais de Cavaleiros do Zodíaco a partir do momento em que ela investe em coisas para fãs novos, para atrair pessoas novas. Foi o caso de KOTOS, foi o caso do live action, foi o caso do Lendas do Santuário, enfim, apesar do Lendas do Santuário ser um filme comemorativo, né? Então talvez a gente tire isso da conta, mas KOTOS live action com total certeza tem muito esse foco. A segunda possibilidade que eu vejo é o anúncio que eu acho mais provável e que também é muito bom, que é o anúncio da serialização do mangá. Perfeito? O que eu quero dizer com isso? Saint Seiya teve, contando agora com o segundo capítulo que vai lançar no dia 19, teve 2 capítulos, perfeito? O primeiro capítulo, Flores na Ruína, o segundo capítulo agora chamado de A Missão. Me parece, inclusive, que até era para ser um capítulo só, mas foi dividido, mas isso é meramente uma especulação minha. Mas eu imagino que esses 2 capítulos vão servir de introdução, de prólogo, quando a gente for ter um volume e um próximo mangá anunciado, como é o episódio 0 atualmente para a Final Edition. Então eu acho que o Kurumada está fazendo essa linha. Ele anunciar uma serialização agora seria tremendamente importante por um único motivo muito especial: expectativa dos fãs e andamento das coisas. O Kurumada não está ficando mais novo. Os fãs não estão ficando menos impacientes. Então é muito importante que a gente tenha uma sinalização de: olha, agora o negócio vai começar de verdade. Agora nós teremos um mangá de Cavaleiros do Zodíaco saindo com essa regularidade X para vocês. E nós vamos ver a continuação da história. Então nós vamos ver os deuses, vamos ver os Cavaleiros de Bronze talvez como Cavaleiros de Ouro, ou com uma nova forma dos Armaduras de Bronze. Vamos ver a história, vamos ver a Saori em ação, vamos ver tudo isso, tudo que a gente quer ver, porque é uma expectativa muito alta, e lá dentro da Kurumada Pro, da Toei Animation, de todas essas empresas envolvidas, acho que é sabido que os fãs têm uma expectativa muito alta para essa saga do céu. Então essa seria uma sinalização muito importante para acalmar ânimos, e para dar essa sinalização para nós. E aí, tendo uma regularidade direitinho, a gente pode entender o que esperar dessa obra, sem ficar frustrado, sem ficar pedindo: porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado, Eu entendo querer que seja semanal, por exemplo, que seja mensal, mas o ritmo do Kurumada é outro, a idade dele é outra, a dedicação dele é outra, o tempo dele é outro, por uma série de razões, inclusive razões de saúde, mas a gente tem que entender aquilo que o Kurumada vai entregar. O Kurumada entregando, ajustamos expectativas, entendemos o que vai ser e a gente se prepara. Tem uma terceira possibilidade em meio a isso, que pra mim seria muito frustrante e eu espero muito que não seja. Mas existe a possibilidade de ser um anúncio apenas de um evento. Então, ter um evento de Cavaleiros do Zodíaco anunciado para comemorar os 40 anos de Saint Seiya, como houve um evento de 30 anos para comemorar Saint Seiya lá no Japão em 2016, se eu não estou enganado. Então, teve um evento todo, talvez eles queiram repetir isso. Lembrando que o evento de 50 anos da carreira do Kurumada foi cancelado repentinamente, a gente nunca soube muito bem o que aconteceu, e pode ser uma oportunidade de juntar as duas coisas, de unir o útil ao agradável. Então, essa é uma opção considerável ainda, certo? Damian, o que você gostaria? O que você realmente gostaria que fosse esse anúncio? Se vocês me perguntarem, pessoal, eu respondo sem hesitar. O que eu realmente gostaria que fosse esse anúncio é a combinação da primeira e da segunda possibilidade. Serialização no mangá, anunciada, bonitinho, e junto a isso, a adaptação pro anime. Seja Next Dimension, pra mim seria o meu favorito. Seja Re-Rise of Poseidon, que eu acho que tá correndo por fora. Eu acho que Re-Rise está correndo por fora. A minha impressão é que Re-Rise corre por fora nesse ecossistema inteiro, que Next Dimension de fato é o favorito, porque a gente sabe disso na internet, já foi anunciado, já foi dito, não só por mim aqui no canal outras vezes, mas por outros canais de Saint Seiya, que existia há um tempo atrás uma imagem promocional de Next Dimension rondando bastidores, porque eles estavam tentando reunir patrocinadores para poder fazer com que esse projeto andasse. Se existia essa fase de pré-produção, entre muitíssimas aspas, eu acho muito difícil que a gente não tenha um anime de ND em vista. A gente sabe que Cavaleiros sofreu um golpe um pouco duro com a questão do live action, financeiramente falando, e que eles relatam isso em vários relatórios, ao mesmo tempo em que parece que está tudo recuperado. Está tudo recuperado, eu acho que seria muito interessante eles investirem
e finalizar esse ciclo envolvendo o Next Dimension. Eu acho que isso abre portas para muitas coisas. Não só em termos de outros mangás para nós, mas em termos, inclusive, de outros animes. A Toei poderia fazer muita coisa envolvendo a temporalidade de Next Dimension. Seja dentro do anime, seja com um spin-off desse anime de Next Dimension que eles vão fazer. Enfim, eu acho que ND abre possibilidades infinitas para dentro da franquia, e por isso eu considero o futuro de Saint Seiya por uma série de razões. Existe a possibilidade de um remake para comemorar esses 40 anos de Cavaleiros? Eu acho que não. Certo? Eu acho que não. Eu acho que a Toei considera o remake feito com o reboot da série 3D, tá? E já discutimos isso aqui no canal, inclusive eu quero até em outro vídeo falar um pouco a respeito de algumas opiniões que foram dadas sobre o meu vídeo, porque eu acho que algumas pessoas não entenderam ou não quiseram entender aquilo que eu quis dizer, mas isso é um assunto por outro momento. Eu sinto que essa é uma questão superada para a Toei Animation, pelo menos nesse momento, certo? Daqui uns 10, 15 anos, talvez fazer um novo remake de Cavaleiros? Talvez, mas não sabemos, certo? Mas acho que nesse momento é muito difícil, muito improvável, eu me surpreenderia muito se esse fosse o anúncio. Então acho que é um momento de expectativas para uma fandom que não consegue ter expectativas. Seja porque tá resabiada, ou porque não acredita, porque é muito cética. Mas eu digo uma coisa, e quem sou eu para poder querer mandar na expectativa e na emoção de cada um? Mas se vocês aceitarem um conselho da minha parte, se vocês aceitarem uma palavra da minha parte, por favor, tentem aproveitar esse momento. Tentem aproveitar os 40 anos de Cavaleiros. Assim como eu gostaria muito que muitos de vocês tivessem aproveitado os 30 anos de Saint Seiya no Brasil. Essas são marcas muito importantes. A gente existir, a fandom de Cavaleiros a existir, depois de 30 anos, com tanta coisa acontecendo, com tantas mudanças na indústria, com tantas coisas vindo e tomando espaço, a gente ainda existir, pra mim, é um ato muito bonito. E é um ato a ser comemorado. O aniversário da obra não é só pro autor, não é só pra empresa, não é só pros personagens, mas o aniversário da obra é pra gente. Pra gente que comemora, pra gente que compra, pra gente que assiste, pra gente que apoia, pra gente que fica puto quando não gosta de alguma coisa e pra gente que ama quase tudo que tá saindo. É pra todo mundo que faz parte de Saint Seiya. Não há restrição. Então esse é um momento especial. E eu acho que temos motivos pra comemorar. Acho sim que temos motivos pra ficar felizes. E acho que temos motivos pra sonhar com dias melhores. Acho que temos muitos motivos pra sonhar com dias melhores. E acho que esses dias vão acontecer. Eu acho que o anúncio que tá por vir de Cavaleiros do Zodíaco vai ser algo realmente bom pra gente. E nós seremos felizes. A minha fé é que a gente vá ser feliz com isso. Certo? Mas e você? Quais são as suas expectativas para os 40 anos de Cavaleiros? Quais são as suas expectativas pro anúncio envolvendo Saint Seiya? Quais as suas expectativas para o 2026 de Cavaleiros do Zodíaco? Porque lembrando, no que vem, o anime faz 40 anos também. Então, eu quero muito saber aquilo que vocês estão pensando sobre tudo isso. Não se incomodem se a opinião de vocês não for boa como a minha. Não se incomodem em discordar de mim. Estamos aqui para isso, para conversar, para debater, para fazer parte de uma mesma comunidade. Pois, como sempre digo, eu considero todos vocês meus amigos de comunidade. Então vamos começar, bora bater esse papo e vamos comemorar também. Beleza, meu povo? Mas é isso, um vídeo um pouquinho diferente dos últimos do canal. Espero que tenham gostado desse papo um pouco mais íntimo entre nós. Mas é isso. Deixe seu like se não deixou, se inscreva se não for inscrito, manda esse vídeo pros amigos. E é isso, galera. Um grande beijo, um grande abraço, um viva Saint Seiya e valeu!